A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia vai aplicar provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul. A decisão ocorreu após Uruguai e Argentina ratificarem o acordo internamente. Vamos conversar ao vivo com o Luca Bassani, que vai trazer todos os detalhes para a gente, diretamente da Europa. Luca, seja bem-vindo, uma boa tarde, uma excelente sexta-feira para você, meu amigo. Para você também, Cássio. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos que nos acompanham aqui neste 3 em 1. De fato, uma notícia positiva para o Brasil após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, decidir que vai aplicar provisoriamente o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que esse acordo foi ratificado na Comissão Europeia, ou seja, o órgão executivo, depois seguiu para o legislativo e lá essa questão foi judicializada, ou seja, suspensa. Mas há um mecanismo dentro da União Europeia que previa exatamente a aplicação provisória caso os países do Mercosul, um deles pelo menos, ratificasse internamente no seu parlamento. E isso já aconteceu tanto na Argentina quanto no Uruguai. Então, a partir de agora, 2 meses se iniciam de conversas para que isso seja aplicado provisoriamente. Esse acordo de livre comércio que busca reduzir até 90% das tarifas entre os produtos sul-americanos na Europa e europeus na América do Sul e que ainda enfrenta resistência dentro do continente europeu. Afinal, a França é o principal país que lidera um grupo que quer inviabilizar este acordo, dizendo que será desastroso para o agronegócio do continente. O próprio presidente Macron disse que essa foi uma notícia muito ruim e que espera poder reverter isso mais para frente, seja no Parlamento Europeu, seja na aprovação dos parlamentos nacionais individualmente. Enquanto isso, países também agradeceram a postura da presidente Ursula von der Leyen e comemoraram o feito, como a Alemanha, a Espanha e alguns países nórdicos que argumentam que esta é uma grande oportunidade de expandir mercados e fazer mais dinheiro e novas parcerias comerciais neste momento em que há muitas incertezas no mundo, sobretudo na relação transatlântica entre Europa e Estados Unidos, por conta de tarifaço, por conta da Ucrânia, por conta da Groenlândia. Então, opiniões divididas, mas por hora a gente vê que é uma questão praticamente resolvida nessa aplicação provisória para que os produtos possam começar já a chegar sem essa taxação. Vamos ficar de olho se isso poderá encontrar algum entrave daqui para frente, mas com certeza será uma questão positiva para os brasileiros, que vão pagar menos nos produtos europeus, e para a gente aqui também o café, a carne bovina, que é tão caro aqui também para nós que vivemos na Europa, será sempre um bem-vindo de pagar um pouco mais barato nisso também. Pode deixar, Luca Bassani, porque nessa questão de espumante francês, o vinho português, a Langani sabe de tudo e ele vai dar aqui toda a moral e todo aí o meio do caminho para a gente conseguir com pelo menos uma taxação um pouco menor devido a esse acordo de livre comércio. Meu amigo, obrigado pelas informações, bom descanso, bom final de semana para você aí, porque a gente segue nesse assunto devido ao que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deve entrar em vigor no Brasil no mês de maio, pelo menos essa é a previsão que foi dada hoje pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o nosso repórter Marcelo Matos. Matos, boa tarde para você. Há pouco você acompanhou uma coletiva de imprensa por parte do vice-presidente que ele deu essa previsão bastante otimista para esse acordo começar a valer de forma provisória. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Cássio. Exatamente, a gente acompanhou aqui a coletiva do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Ele foi questionado justamente sobre essa informação que trouxe agora o Luca Bassani, essa questão provisória já do acordo valer a União Europeia e a Mercosul. E na avaliação do vice-presidente, ele acredita que até março esse assunto já foi discutido na Câmara Federal. Agora o Senado, ele acredita que então o Senado deve fazer essa conclusão no mês de março e passaria a valer em maio, e o governo vai ter um cuidado também em colocar salvaguardas para evitar aí que possa haver aí uma importação demasiada em alguns setores. Então isso também vai ser discutido, claro, para proteger também o mercado aqui interno, como o Luca Bassani disse, a questão está judicializada lá na Europa, mas de qualquer forma há uma expectativa que possa estar também em breve em relação aí o seu funcionamento nesse acordo de livre comércio que demorou anos,
décadas e agora, ao que parece, pode sair, deve sair em 2026. Há pouco também, nós, no lado político desse anúncio aqui, eu questionei o vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, se ele permaneceria como vice na chapa de Lula. Nós trouxemos ao longo desta semana ainda que havia até uma pressão aqui do PT de São Paulo para que isso acontecesse, né? Alckmin, que foi escolhido naquele momento lá, 4 anos atrás praticamente, numa demonstração de tentativa de união do país. Ele e Lula eram adversários históricos, PT e PSDB, então também essa demonstração, o Alckmin veio pelo PSB, evidentemente, mas também fazia parte daquela estratégia. Ele desconversou, né? O Mercadante, que estava ao seu lado, ele fez um elogio ao Alckmin, garantindo que ele deve continuar como vice-presidente, mas o Alckmin não avalizou se vai ou não, né? Quer dizer, ele não... mas a gente questionou também este momento, né? Essa fotografia das pesquisas, Flávio Bolsonaro praticamente à frente de Lula, empate técnico em relação aí, esse crescimento do Flávio, esse crescimento da direita, se tem a ver com o Banco Master, seus desdobramentos lá no Congresso, Supremo, e também que arrasta o governo, e sobretudo, né, a questão do INSS, a quebra de sigilo fiscal do filho do presidente, o Lulinha. Se ele entende que esses escândalos, essas discussões podem prejudicar o avanço da reeleição do presidente ao longo de 2026, ele garantiu que, em relação ao INSS, que isso aconteceu antes do governo Lula, que o governo está empenhado em repor aí os aposentados que foram prejudicados, que é uma intenção do governo resolver essa questão, e a questão do Banco Master está com a Justiça, que a Polícia Federal está fazendo os seus desdobramentos, sua investigação, e portanto vai trazer, nos dois casos, seja a INSS e também o Banco Master, aí esse caso está com a Polícia Federal, que tem autonomia e independência para fazer as investigações, mas evitou, evidentemente, garantir que será o vice. A gente sabe que é uma escolha que já começa a mirar em 2030, porque o PT poderia escolher um nome já na chapa do Lula, que poderia sucedê-lo em caso de vitória agora em 2026, já que fazer um nome, já que o PT hoje encontra dificuldades. Vocês falavam até do governo do estado de São Paulo, principal colégio eleitoral do país, e o partido está carente mesmo de nomes aí de grande expressão que possam vencer essa disputa em 2026, sobretudo aqui em São Paulo. Você falou do Haddad, ele não compareceu, mas evidentemente está sendo cotado, está sendo forçado praticamente a ser candidato para o Lula ter um bom palanque aqui em São Paulo. Retorno com vocês. Perfeito, Matos. Obrigado pelas informações. Marcelo Matos acompanhando todos os detalhes dessa coletiva de imprensa que foi dada aqui na área central de São Paulo pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, trazendo uma previsão bastante otimista. Tivemos o acordo ratificado no Congresso da Argentina, do Uruguai. Semana que vem teremos, inclusive, a votação no Senado Federal e aí sim será ratificado também aqui no Brasil, acelerando este processo. Pessoal da rádio que está chegando agora no nosso 3 em 1, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zema, a gente faz companhia nesta próxima hora. A gente estava falando aqui sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, que deve começar em maio, pelo menos essa é a previsão que foi dada pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Semana que vem teremos votação no Senado Federal. Já está pronto o relatório, inclusive, que é da relatoria da da senadora Tereza Cristina. E, é claro, isso deve ser votado por unanimidade e ser aprovado para dar celeridade a esse acordo de forma provisória. Alan Gani, eu quero te ouvir também rapidamente sobre esse acordo. É o famoso aquele acordo ganha e ganha. Está tudo certo e, de certa forma, os próprios países, tanto a União Europeia como o Mercosul, conseguiu aí dar andamento, por mais que esteja tramitando na Justiça da Europa, né, toda a análise deste acordo. Exatamente. Mesmo que vigore, né, de forma provisória, isso já traz ganhos para o comércio internacional. É claro que isso não vai se dar da noite para o dia, não é uma redução tarifária abrupta e de repente, né, o vinho francês aqui vai chegar no país com um preço extremamente reduzido. É um processo paulatino, demora tempo, mas é importante começar este processo. Talvez o consumidor já sinta algum efeito em alguns produtos. Agora, eu vejo que a União Europeia não tem muita saída a não ser aceitar o acordo, ratificar, né, agora que está parado na Justiça, porque concorre com a Ásia, uma concorrência brutal, principalmente com a China, e tem as tarifas alfandegárias de Donald Trump, que por mais que a Suprema Corte lá nos Estados Unidos tenha derrubado, tem ainda uma tarifa de
15%, e não dá para contar com isso. Portanto, é uma ótima alternativa para a União Europeia e, claro, aqui para o Mercosul acaba tendo acesso a um mercado consumidor de mais de 450 milhões de habitantes.